Olá a todos, aqui estou eu, Newton C. Braga, para aceitar esse convite da Campus Party, mais uma, a Campus Party 2021, para falar de tecnologia com vocês. Eu sou um veterano da Campus Party, já participei das presenciais em Natal, aqui em São Paulo, e é lógico que a gente sempre tem um tema importante para aqueles que são do mundo da tecnologia. E o tema escolhido foi uma viagem no mundo da tecnologia, passado, presente e futuro da tecnologia, ligada aos makers, ligada àqueles que são os campuseiros que gostam de colocar a mão na massa. Não é preciso dizer que eu sou um veterano. Eu falo de tecnologia desde 1964. É um bom tempo. Esse tema, na realidade, veio até antes dessa época, quando eu era ainda muito jovem. Eu comecei com meus 11 anos de idade, já a escrever para o jornal da escola sobre tecnologia, né? E depois fui fazendo revistas, cursos técnicos, trabalhei como diretor de diversas revistas, fiz muitos livros técnicos que todos conhecem, né? Eu acho que a maioria daqueles que são campuseiros e que trabalham com o hardware, que mexem com as montagens eletrônicas, em algum tempo eles devem ter visto algum material da minha autoria. Eu tenho mais de 20.000 artigos publicados, eu tenho no meu site, em revistas e em livros, eu tenho livros em português, tenho livros em inglês publicados nos Estados Unidos e em muitos outros países, em francês, em russo, em chinês. Então, eu tenho, assim, uma experiência prática bastante grande e posso falar da história da tecnologia, posso falar do mundo da tecnologia, como alguém que viveu esse mundo e ainda vive. Eu tenho 74 anos e não parei. E desde aquela época, né, se vocês quiserem ter mais informações, tem lá o meu site, né, o newtoncbraga.com.br. Lá vocês têm milhares de artigos, vocês têm muitas coisas. Então, agora eu vou conversar com vocês sobre o passado da eletrônica. Vou começar lá nos anos de 1900, incrível que pareça. Eu não sei se naquela época já tinha Campus Party, pelo menos no estilo, né? Mas a gente encontra pessoas como Thomas Edison, como o padre Landel de Moura, certo? E muitos outros que foram grandes nomes da tecnologia na época e nos inspiraram. Pode parecer incrível, mas quando a gente fala hoje em transmissão de energia sem fio, a gente tem que lembrar daquele sujeito que está aí no canto direito superior da tela, que é o Tesla. Ele é que primeiro lançou a ideia de que seria possível transmitir energia sem fio. Hoje nós já temos um intrincado sistema de comunicações que nos permite enviar e receber mensagens em qualquer lugar que a gente esteja e conversar até mesmo com eletrodomésticos, com plantas e com animais na IoT. Mas nós estamos entrando aí numa nova fase em que, de repente, a gente começa a pensar na transmissão de energia sem fio. A física quântica está levando a gente ao desenvolvimento de algumas tecnologias muito importantes, né? E tem o Landel de Moura, que é o brasileiro da tecnologia, que merece a gente falar alguma coisa. Eu vou pedir para o Renato, que está passando os slides, que volte lá no Landel de Moura, para a gente ter uma ideia do que representa essa pessoa, do canto esquerdo inferior, esse personagem aqui da nossa região. Ele era gaúcho, mas ele era padre aqui na Diocese de Mogi das Cruzes, e ele lecionava física lá no Colégio São Luís, lá na Avenida Paulista, né? Ele era um verdadeiro maker, né? Um
criador de coisas, né? Se tivesse hoje a Campus Party e ele estivesse aqui com a gente, né? Ele certamente estaria participando com vocês aí, reunindo alunos, reunindo adeptos, reunindo pesquisadores e desenvolvendo coisas estranhas. Imagine só um sujeito que lá no final do século XVIII, pouquinho depois, já no século, no final do século XIX, já no século XX, lá no começo do século passado, ele ia rezar as suas missas e levava uma caixinha que ninguém sabia o que era, porque ele era um inventor, né? E todo mundo sabia dessa habilidade, mas ninguém tinha curiosidade de saber o que era a caixinha. E ele punha aquela caixinha em cima do altar na hora de ele fazer lá a pregação, chamada homilia. Então, ele começava a falar, começava a fazer o seu sermão, e de vez em quando ele dava uma paradinha, ia até o altar e falava alguma coisa para a sua caixinha. Todo mundo ficava espantado, né? O que será que tem dentro daquela caixinha, né? Até diziam que ele tinha parte com o demônio, né? E nunca ninguém teve coragem de perguntar para ele o que ele tinha na caixinha. Porque era uma época em que nem luz elétrica ainda tinha. Então, vocês imaginam, não é? Só depois que o padre Landel de Moura morreu, é que descobriu que ele tinha inventado o gravador antes do Thomas Edison. Então, vocês podem imaginar o grau de inventividade, de criatividade que ele tinha, né? O que é muito importante hoje para aqueles que pretendem criar alguma coisa, aqueles que pretendem fazer uma startup, ter uma empresa, começar agora com um produto inovador. Inovação é a palavra. Inovação é a palavra. Criatividade é a palavra. Então, ele tinha essa habilidade fantástica de criar coisas inéditas. Ele inventou o rádio antes do Marconi. Certo? Dizem os relatos que o Landel de Moura, ele conversava com parceiros, outros seminaristas e padres, num seminário em Santana, aqui em São Paulo, a uma distância aí de 10, 15 quilômetros, usando rádio. Ele inventou o rádio antes do Marconi. E nos escritos dele, depois que ele morreu, encontraram o projeto da TV. Eu falei em criatividade, em inventividade, isso é algo fantástico e importante para todos aqueles que pretendem entrar no mundo da tecnologia. Eu andava muito pela Campus Party aí e via a criatividade dos participantes, fundamental para que eles entrem no mundo não da tecnologia, de uma maneira mais prática, de uma maneira inovativa. E nós temos exemplos de inovação, por exemplo, que está aí, que eu vou falar agora, que vem de fora, para mostrar como a inventividade pode fazer coisas fantásticas. Eu vou lá no Queen Mary College. O Queen Mary College é uma escola inglesa mantida pela realeza inglesa, né? Nós temos aqui Queen Mary University, né, em que os famosos, né, o príncipe William e a Kate Middleton, eles se conheceram nessa Queen Mary University, né, e acabaram casando, e ela vai se tornar rainha e ele rei da Inglaterra, né. Então, vocês podem ter uma ideia do nível das pessoas que estudam nessa escola. E o pessoal lá do Queen Mary College ganhou prêmios de inventividade, inclusive na Inglaterra, né? Que mostra como é possível você usar isso a seu favor, você que é campuseiro, né? Que pretendem abrir a sua empresa, criar um novo dispositivo que nunca ninguém criou, e isso faz tempo. Isso aí faz mais de 15 anos, né? Nós podemos dizer que esse pessoal teve, assim, essa inventividade em alta. Nós estamos soltando um livro, se vocês entrarem lá no meu site, nós vamos ter um evento no início do próximo mês, em que nós vamos colocar à prova a inventividade
de muitos, e nós vamos conversar muito sobre esse assunto. E nós temos lá um livro que nós vamos apresentar, em que nós falamos disso. Nós vamos explicar nesse livro que nós estaremos lançando como é que você tem que proceder para abrir a sua própria empresa no ramo de tecnologia e não ter surpresas. Você que é campuseiro, acompanhe-nos lá no nosso site que você vai ver. O nosso evento é a Jornada do Desenvolvimento e ele vai ser realizado de 9 a 13 de agosto. Vocês procurem lá no nosso site como se inscrever para esse evento, porque tem muitas palestras, como a Campus Party. Nós vamos trazer gente importante para falar de tecnologia. Mas voltando ao Queen Mary College, eles deram uma demonstração de inventividade que serve como base para que vocês façam alguma coisa nos moldes semelhantes, para que vocês aprendam que para fazer alguma coisa em termos de tecnologia, não basta sentar na frente do computador, colocar uma matriz de contato na frente e ter um monte de componentes para você ficar experimentando. Você tem que ter um procedimento, você tem que ter lá uma rotina de trabalho, você tem que ter lá vamos dizer, nós chamamos de diário de bordo, em que a gente anota tudo que a gente faz, as ideias. Você tem que saber usar um negócio chamado heurística, que é a ciência do pensamento criador. Hoje, se você entrar no Google para tentar procurar alguma coisa, para ter ideias, você fica maluco. Porque se você digitar uma palavra-chave, aparece 200 mil temas, certo? Se você digitar o meu nome, por exemplo, lá no Google, você vai ter mais de 200 mil citações daí para cima. Eu nem sei mais. Né? Então fica difícil se você não souber como proceder com o manuseio de todas essas informações, você não vai conseguir fazer alguma coisa. Você vai ter dificuldades. Né? Você vai não saber por onde começar. Então existem procedimentos. Lá no nosso evento nós vamos falar disso. Mas uma prova de como as ideias podem vir, como é que você, compartilhando ideias, juntando uma turminha e fazendo alguma coisa, você pode chegar a coisas interessantes. O que o pessoal do Queen Mary College fez? Está aí na tela. Eles fizeram uma torradeira de pão que tinha uma característica especial. Eles pegaram uma cabeça de uma impressora matricial, aquela cabecinha da impressora que você vê que emite nota fiscal lá no supermercado, que sai naquele papelzinho em tira, meio amarelado, né? E colocaram dentro de uma torradeira. Essa cabecinha matricial, ela trabalha por agulhas aquecidas. Então, ela metralha, vamos dizer, a folha com pontinhos minúsculos e escreve, à medida que a folha vai passando, aquilo que se deseja, certo? O produto, o preço, e lá embaixo a data e o nome do vendedor, do mercado, da entidade que fez a venda, né? Então, eles pegaram uma cabecinha dessa e colocaram dentro da torradeira. Mas não é só isso. Onde é que está a inventividade da coisa? Eles ligaram essa cabecinha matricial num decodificador ligado a um chip de acesso à internet. Opa, está ficando interessante, né? IoT, internet das coisas. Vamos enfiar uma torre internet, vamos enfiar um circuito de comunicação com a internet dentro de uma torradeira. Agora, vocês me perguntam para quê? O inglês é muito preocupado com o tempo, certo? Na cidade deles, lá em Londres, porque realmente quem conhece Londres sabe que lá você sai de manhã com sol, volta no meio do dia você tem neblina e à noite você tem chuva. E é difícil você prever, porque varia muito rápido o tempo lá. Então, uma preocupação do inglês médio é com o tempo. Saber se vai levar ou não guarda-chuva, capa, certo? O que mais precisar para ele poder contornar a situação. Eles conectaram o chip da torradeira ao site de previsão de tempo. E aí o inglês de manhã, quando vai sair para serviço, antes de sair, ele vai tomar o chá. O inglês não vive sem chá, né? Ele pega o chá e a torrada, coloca o pãozinho para fazer a torrada na torradeira, né? E vai lá dar uma olhadinha no jornal, enquanto isso, né? Vai ver as notícias, e de repente a torradeira salta.
Enquanto a torradeira era feita, o chip acessou o site da previsão do tempo e, através da cabeça impressora matricial, ele imprimiu a previsão do tempo na torrada. Aí, na hora que o inglês pega a torrada e vai passar a sua manteiguinha, ele já vê como é que vai ficar o tempo naquele dia. Né? Então, vocês vejam onde está a inventividade. Né? E um outro pessoal lá da Inglaterra também foi muito criativo. E hoje a gente tem a necessidade dessa criatividade quando a gente une as diversas disciplinas. Por exemplo, nós unimos eletrodomésticos, né, alimentação, com tecnologia. E aí teve um grupo que inventou também um negócio extremamente engenhoso lá da Inglaterra, que vocês veem aí no slide, que é um robô que tinha a seguinte característica que fez com que eles ganhassem o prêmio de inventividade. O que fazia esse robô? O grupo que desenvolveu esse projeto, né, ele se baseou no seguinte fato. Na Inglaterra, uma preocupação muito grande com o pessoal que mora em casa é o jardim da frente. Então, ele tem aqueles jardinzinhos muito bem cuidados, que, no entanto, de vez em quando são atacados pelas lesmas. O que faz a lesma? A lesma é um bicho mole, né, que vocês todos conhecem, né? Mas ela tem uma língua óssea. É a única parte óssea do corpo do bicho. É a língua. É uma lixa. Então, ela raspa as folhas das plantas e come. Então, se você solta a lesma lá no seu jardim, quando você vai ver, todas as folhas já eram. Folhas e flores, vai tudo embora. Porque ela raspa e come, raspa e come. Mas só que esses pesquisadores lá, jovens também, de um grupo, que mostraram como a inventividade é importante, né? Eles descobriram o seguinte. Primeiro, que se você ilumina a lesma com luz ultravioleta, pega lá um LEDzinho ultravioleta e ilumina, ela não morre não, mas ela brilha, ela fica brilhante, que nem luz de baile, né? Aquelas luzes ultravioleta que você ilumina a tua camiseta e ela fica clara, ou então aparece um botão da roupa, o seu dente, aparece tudo luminoso, quando você submete a uma radiação ultravioleta da banda que não é a ionizante, porque existem várias bandas de ultravioleta. Existe aquela banda mais potente que é usada nos esterilizadores. Essa é perigosa, ela mata. Se você olha para uma fonte de luz ultravioleta dessa, você pode ficar cego. Mas existe a fonte de luz ultravioleta mais fraquinha, ela é menos penetrante, que é usada para esses efeitos que você pode ter em vitrines, pode ter em outros lugares. E eles usaram essa iluminação ultravioleta. E a outra coisa que eles usaram também, é que a gente aqui sabe, né? Vocês sabiam que se você jogar um pouquinho de sal em cima de uma lesma, ela dissolve? Ela morre na hora e dissolve. Ela vira líquido, né? Então, a maneira de você livrar das lesmas é espalhar sal no local em que ela eventualmente está, né? Então, o que eles tiveram de ideia? Eles montaram um robô com uma garra que vocês veem aí no slide, né, que nós estamos apresentando, do nosso instituto, e em colaboração com o nosso parceiro, que patrocina muitas das nossas coisas, a Mouser Electronics, né? E fizeram esse robô com uma garra, e esse robô, ele fazia o seguinte: quando você soltava esse robô lá no seu jardim, ele começava a percorrer com a luzinha ultravioleta acesa, e quando encontrava uma lesma, imediatamente lá o computadorzinho, o microcontrolador que eles usavam, detetava a imagem brilhante e movia a garra no sentido de pegar a lesma. Pegava a lesma, o que ele fazia com as lesmas? Não matava na hora, não jogava longe também, não. Se vocês podem observar, na parte traseira do robozinho, ele tem lá uma caixinha, que é um reservatório. Ele pegava a lesma, levantava e jogava lá. E agora vocês perguntam o que ele fazia com as lesmas. E aí entra, talvez, o aspecto mais inventivo da coisa. Eu já falei desse robozinho em algumas outras campus parties, não sei se alguém esteve presencialmente lá e se lembra disso, né? Mas como a gente sempre tem muita gente nova entrando, né? Eu tenho certeza que muitos são novos campuseiros, né? Eu falei disso lá, né?
O que ele fazia com a lesma lá naquele reservatório? O reservatório tinha sal. E aí a lesma dissolvia e morria. Só que aquele líquido que ficava lá é um eletrólito. É a mesma substância que vocês vão encontrar no dielétrico de um capacitor eletrolítico, eventualmente num supercapacitor e nas baterias. Então, eles fizeram justamente isso. Colocaram placas de modo que se formasse uma bateria, né? E quando a lesma caía, ela não só dissolvia, como ela começava a reagir com as placas, com os eletrólitos, e fornecia energia para carregar as baterias do robô. Eu acho que de uma maneira sucinta nós podemos dizer que ele se alimentava das lesmas. Então o que eles criaram é um robô criador, comedor de lesmas. Hoje, a IoT ela está penetrando de uma maneira fantástica no mundo agro. Vocês sabem disso, né? Isso aí abre a cabeça para que, eventualmente, você, de repente, crie um produto, né, que possa ter uma inventividade, vamos dizer, embutida, né, embarcada, que coloque você à frente de qualquer outro produto. Vocês já imaginaram um robozinho comedor de pragas? Né? Que deteta o bichinho lá na folha, vai lá, pega, ele não joga fora, ele se alimenta dele, porque ele carrega a bateria. Né? Energia verde, né? Que é uma das grandes preocupações hoje em nosso dia, a gente ter fontes limpas de energia, se bem que eu acho que dissolver uma lesma não é uma fonte muito limpa de energia, né? Porque a gente tem que pensar no que vai fazer com o que sobra depois, né? Certo? Mas vocês vejam onde chega a inventividade, né? Nós já temos as aplicações com a biomassa, né? Que nós podemos colocar folhas e lixo para fermentar e obter gases combustíveis, né? Ou gerar energia. Nós temos geradores que podem carregar o seu celular a partir da fermentação da cevada quando se faz cerveja, né? Coisas fantásticas, né? A gente fala muito disso lá nos nossos artigos, no nosso site, nos nossos livros e nas nossas lives e no nosso canal de vídeo. Vocês podem aprender muito indo lá. Mas, indo um pouquinho além, eu vou avançar um pouquinho no tempo, depois dos nossos amigos Landel de Moura, do Thomas Edison, e vou chegar ao tempo do cinema, em que muitas ideias de produtos de alta tecnologia, que hoje podem até ser desenvolvidos, vieram de personagens do cinema e dos desenhos animados, dos cartoons, né? E vocês têm como exemplo aí 3 personagens bastante conhecidos do que gosta de explorar o passado, gosta de explorar o cartoon, que é o Maxwell Smart, o Agente 86. Embaixo nós temos o Flash Gordon, né? E nós temos à direita lá o famoso Dick Tracy, né? Que já usavam tecnologias que naquela época eles imaginavam que estariam vindo. O Maxwell Smart, o Agente 86, ele tinha o seu sistema de comunicação, o telefone celular no sapato, né? E o Dick Tracy tinha no relógio, né? Quando a gente ia naquela cinema, não é o Dick Tracy eu não cheguei a acompanhar porque ele é bem mais velho que eu, né? Mas o Maxwell Smart é do meu tempo de jovem, né? Então a gente via os filmes do Maxwell Smart na TV, né? E a gente ficava imaginando se um dia a gente não poderia ter um intercomunicador pequenininho que pudesse ser levado com a gente. Falar em telefone celular naquela época, nem pensar, né? Porque o que existiam eram os transmissores, os transceptores, que, por exemplo, nos modelos mais avançados, os modelos de guerra, o soldado carregava nas costas em uma mochila, né? E quando surgiu a ideia do sapato, do Dick Tracy, que tinha o seu intercomunicador, o seu celular no relógio, né? Aquilo era uma coisa fantástica para a gente pensar no futuro, né? Hoje a gente tem tudo isso, né? O Flash Gordon, por exemplo, abria as portas passando a mão na frente, né? Que a porta então reconhecia e abria. Hoje todo mundo tem isso nas portas de casa, as portas de garagem, portas de mercado, portas de aeroportos, portas de shopping, tudo isso já é automático. Naquela época não. Então quando a gente pensa hoje na tecnologia, nós estamos pensando
hoje nessa tecnologia com aquilo que nós temos. Então, vejam que nós temos na nossa tecnologia de hoje coisas que nos permitem ainda pensar em invenções do futuro, né? Nós podemos ainda pensar em muitas coisas, né, interessantes, né? Mas temos, junto com tudo isso, a possibilidade de fazer coisas novas. Nós podemos criar, ainda hoje, coisas que não existem, usando o que temos. Aí que entra a imaginação de vocês. Você já tem, cada dia que passa, surgem novos microcontroladores, surgem novas tecnologias, está chegando a 5G aqui no Brasil, logo, logo nós já teremos a 6G. Vocês já imaginaram o que vocês podem fazer com a 6G? Com a eletrônica quântica, certo? Com a nanotecnologia. Vocês já imaginaram? Com dispositivos que a gente denomina hoje de wideband gap, que estão chegando e que vão levar a novos tipos de dispositivos, semicondutores, sensores quânticos. Vocês já imaginaram o que você pode fazer com isso? É uma coisa fantástica que a gente tem que pensar na hora que a gente desenvolve os produtos de hoje. Mas se você é um campuseiro, você tem que ser também um visionário. Você tem que pensar no futuro. Você tem que pensar não apenas naquilo que você tem no momento, você tem que pensar naquilo que vai chegar. Você tem que pensar que logo, logo você vai estar podendo usar tecnologias que hoje não são disponíveis. Eu me lembro, eu sou do tempo em que o engenheiro, ou o físico, ou ainda o técnico se formava, e ele saía da faculdade ou da escola técnica com tudo o que ele precisava saber para o resto da vida. Não precisava saber muito mais, não. Os médicos, a mesma coisa. O médico saía da faculdade e abria a clínica e não abria mais nenhum livro. Era difícil eles tentarem se atualizar, porque não precisavam. As descobertas, as inovações nos campos da ciência e da tecnologia, elas eram muito esparsas, elas demoravam para acontecer, elas eram muito espaçadas. A cada 5, 6 anos você tinha uma coisa nova. Então isso não afetava muito a sua vida profissional. Você tinha apenas que se formar. Mas isso, com o tempo, foi mudando. Isso foi mudando. E cada vez mais você tinha que pensar em estar constantemente atualizado. Né? É mais ou menos com o que acontece com a lei de Moore. Né? Cada vez mais nós temos mais chips, componentes no chip, até que uma hora a coisa implode. E na hora que a coisa implodir é porque chegou uma nova tecnologia, no caso a eletrônica quântica. Né? Então, hoje já não se fala mais em quantos componentes tem por chip, mas pensa-se numa nova medida do potencial de processamento, né? Que eles estão criando um índice quântico, né? Já que logo, logo você vai comprar o chip, né? Com o índice quântico já especificado lá no seu tipo, né? Coisas fantásticas que vêm por aí. Mas o fato é que hoje o campuseiro, ele tem que pensar na criação do seu produto com o que ele tem. Mas ele tem que ficar de olho no futuro. Ele tem que ficar de olho, porque, de repente, aquele componente que ele está pensando utilizar num projeto novo, daqui 3, 4 meses vai ser superado. Então, existe uma preocupação importante, que nós vamos falar naquele nosso evento, que nós anunciamos, né, que a gente vai comentar essa preocupação. Vocês têm aí o meu link para vocês acessarem o meu site, e lá eu me preocupo tanto com isso que eu tenho um canal que eu peço para colocar o slide, que é o Trebuchet da Tecnologia. Esse canal que eu tenho, que é o Trebuchet, lá eu comento as notícias de tecnologia, fazendo uma análise de como elas podem influenciar na tecnologia de momento e do futuro.
Eu não dou simplesmente a notícia, eu comento. E comento com aquele conhecimento técnico que eu tenho, né? Como eu falei, eu sou lá dos anos 70 e tenho formação em física, mais em engenharia. Então, eu me preocupo bastante, fiz pesquisa em tudo quanto é ramo que vocês podem imaginar, certo? Eu entrei em tudo quanto é laboratório. Já entrei em laboratório, trabalhei em biônica na Escola Paulista de Medicina, já pesquisei em tudo, na própria Escola Politécnica, no Instituto de Física, né? No Instituto de Biologia, por exemplo, onde eu acabei desenvolvendo lá um equipamento de análise de chuva, por exemplo. Então, a gente tem aquela experiência não apenas em tecnologia, mas em ciência. É por isso que eu digo que o campuseiro de hoje, aquele que pretende estar no mundo da tecnologia por cima, não por baixo, ele precisa ter conhecimento não apenas de tecnologia, ele tem que conhecer tudo, um pouquinho de cada coisa, né? E nesse trebuchet da tecnologia, eu justamente falo disso, eu falo das diferenças interligações entre a tecnologia e as outras ciências. Eu comento. São comentários rápidos que normalmente levam as pessoas a artigos lá no meu site e a outras fontes de informações importantes, né? Então vejam que tudo isso mostra que aí no futuro vocês precisam estar com os olhos abertos. Não adianta você estar pensando em criar alguma coisa que use alguma coisa que nós temos de agora, sem estar de olho no futuro para ver se no futuro vai rolar alguma coisa positiva em cima daquilo, né? Porque aí, de repente, você começa a desenvolver a máquina de escrever e quando você termina de falar dela, quando você termina de desenvolver aquela tecnologia, né, a máquina já está fora de moda, entra a internet, né? Uma das coisas muito importantes dentro desse mundo da tecnologia de hoje, de olho no que pode vir no amanhã, é que hoje a gente conta com uma infinidade enorme de produtos que vocês podem acessar nos sites da internet, né? Nós trabalhamos, por exemplo, com a Mouser Electronic, que tem milhões de produtos, né? Mas a gente tem o cuidado, e eles também, de que quando um produto ele é anunciado, ele já tem a perspectiva de vida útil. Eles já sabem mais ou menos por quanto tempo aquele produto vai estar em alta, na expectativa de um que possa substituir. Então, eles já dão os elementos para aquele que pretende lançar um produto usando aquele componente, de saber por quanto tempo aquele produto vai viver, sem que precise de uma atualização ou de uma transformação completa. O maker que pretende abrir uma empresa, uma startup, ele precisa estar de olho nisso, certo? Ele tem que ter uma visão não apenas de negócio, no sentido de saber se o seu produto vai ser bom, se o seu produto vai agradar, se ele vai ter concorrência, mas também em tudo isso. Qual vai ser a vida útil dele? Por quanto tempo ele vai poder contar com lucros desse produto no mercado? Né? Então, tudo isso é muito importante para o futuro, né? E também pensar que logo, logo nós teremos novas tecnologias entrando. Uma tecnologia fantástica que vocês devem pensar na sua adoção é aquela que envolve a inteligência artificial, os robôs colaborativos, os cobots, que nós tivemos aqui uma palestra muito interessante, né, com o meu parceiro, o Renato Paiotti, que falou dos robôs colaborativos, né, e falou da inteligência artificial. Pode parecer incrível, né, mas quando a gente fala hoje da inteligência artificial, né, a gente pensa em uma coisa muito atual e com perspectivas, às vezes, até sombrias para o futuro. Mas não é. A inteligência artificial, ela vem já lá dos anos 50. E eu tive a oportunidade de trabalhar em inteligência artificial quando eu era jovem estudante nos anos 70 na Escola Paulista de Medicina. E lá já tinha uma ideia assim, baseada nos estudos do Skinner, né? O Skinner se preocupava muito com o aprendizado.
Ele foi criador de máquinas de ensinar numa época que não existia computador. Eu mesmo, na trilha dele, acabei criando uma máquina de ensinar nos anos 70. Uma máquina de ensinar maravilhosa, que não tinha microcontrolador dentro, não. Era tudo chaves eletrônicas, chaves mecânicas, né? Vocês têm lá no meu site a história do ciberteste, né? Mas o Skinner, ele já se preocupava nos anos 50 com o aprendizado, a inteligência artificial, o aprendizado de máquina. Ele já pensava na instrução programada. E naquela época já costumavam ser dados os primeiros passos na lógica difusa, na lógica fuzzy, né? E lá na Escola Paulista de Medicina, eu trabalhei, inclusive, na ideia que hoje está se tornando assim um negócio fantástico, inclusive com uma notícia que eu recebi nesses últimos dias, e até vou colocar lá no meu trebuchet, né, a respeito do funcionamento do nosso cérebro. Havia uma crença na época que a capacidade de aprendizado do cérebro humano e também de outras criaturas que têm um sistema nervoso estava no modo como os neurônios eram ligados. A interligação dos neurônios, aquela rede que eles formam, ela tinha a possibilidade de fazer com que aquela estrutura aprendesse com a experiência e memorizasse esse aprendizado. Então, eu trabalhei lá na Escola de Medicina num projeto bastante interessante, em que a gente desenvolveu um neurobiônio. O que é um neurobiônio? Nós desenvolvemos um neurôniozinho, um circuito eletrônico, que emulava o funcionamento de um neurônio. Qual que era a ideia? Montar um punhado deles e interligar de diversas maneiras para ver o que acontecia, para ver se realmente aquele negócio aprendia. Como a tartaruguinha do Gray Walter, que vocês devem, aqueles que estudaram psicologia, que devem ter visto nos seus estudos os experimentos que ele fez com uma tartaruguinha que aprendia. Lá nos anos 60 ou 50, se não me engano, ele já mexia nisso, né? Então, isso aí evoluiu. Com a criação posterior, inclusive, quando eu saí da Escola de Medicina, já começaram a aparecer os chips que emulavam os neurônios, porque já se falava em duas formas de inteligência artificial. Uma linha adotava que era possível você introduzir a inteligência artificial num dispositivo eletrônico, colocar inteligência embarcada através do hardware. Você não precisava programar, você enfiava lá o circuito e o circuito se encarregava de aprender através das experiências, dos impulsos que ele recebia de sensores e tudo mais. E a outra corrente, que hoje é um pouquinho mais assim, vamos dizer, adotada, né, é aquela que você programa a inteligência através de um circuito processador. Você joga a inteligência num programa que vai rodar no circuito processador, já com a instrução de ele aprender com a experiência, né? Então, vamos falar um pouquinho dessa inteligência artificial que vem aí, que tem umas coisas bastante fantásticas. A gente está se aproximando do final dessa palestra, poderia ficar falando horas sobre isso, né? E aproveitar que a tela agora está maior, convidar aqueles que querem começar os meus livros, né? Não esse aqui, que é publicado na Rússia, esse aqui, publicado nos Estados Unidos, esse aqui, publicado na China, né? Falando de mecatrônica, na China. Nós aqui do Brasil ensinando os chineses, né? Vocês levam muito em conta que eles estão avançados, mas não é tanto assim, não, viu? O brasileiro tem muito a ensinar aos chineses também, e eu sei disso, né? Esse meu livro é adotado lá nos cursos da Universidade de Pequim, como eu fui informado, né? Mas voltando à inteligência artificial, hoje nós estamos numa fase em que a inteligência artificial, eu posso dizer que ela ainda é um pouco precária. Nós temos algoritmos que nós estamos enfiando nos produtos que você pode dotar as inteligências, esses dispositivos de um certo grau de inteligência, né? Mas isso vai além, porque nós já temos a possibilidade, por exemplo, de algo que vai permitir que a inteligência artificial não seja algo simplesmente que seja localizado num determinado dispositivo. Temos surgindo algumas tecnologias que vão permitir o compartilhamento da inteligência,
e o compartilhamento também de locais em que a inteligência esteja incorporada, esteja embarcada. E uma dessas tecnologias que vocês devem pensar nos seus produtos que vêm daqui para frente, nos IoTs, né? Naqueles produtos que tenham a internet das coisas, né? É vocês dotá-los de inteligência devida à fusão de sensores. Sensor fusion. Esse é um termo que está em ata agora, né? Se vocês querem saber muito mais sobre isso, nós estamos tratando tudo isso, nós estamos constantemente atualizando o nosso site, nós estamos atualizando o nosso canal de vídeo. Assine o nosso newsletter. Entrem lá no meu site e inscrevam-se no nosso newsletter e nos nossos canais. Isso é muito importante, porque lá você está constantemente sendo atualizado, e não apenas o que eu falo nessa palestra, né, que poderia ser maior, mas vamos ver o que é essa fusão de sensores. Quando você pensa num dispositivo, um robô, que tenha um determinado número de sensores e tenha que ser dotado de um certo recurso de inteligência, você logo pensa em embutir essa inteligência nesse robô. Mas isso é pouco, porque essa inteligência vai ser limitada. Então, é possível hoje, e já está chegando de uma maneira mais ampla nas aplicações do futuro que vocês vão ter, é você pegar sensores e você não só processar a sua informação deles naquele seu recurso de inteligência artificial, mas também dotar esse recurso de inteligência artificial de recursos para que ele compartilhe do que outros sensores estão sentindo. Você pode compartilhar, você pode fundir a informação dos sensores, não apenas com os sensores da sua aplicação, mas de sensores que estejam na nuvem. Então, de repente, o teu sensor do teu veículo autônomo, ele está caminhando numa avenida, ele vê um acidente na frente, mas ele pode compartilhar através da fusão de sensores com a imagem de um veículo que está no cruzamento e que vem vindo no sentido oposto, está tendo no mesmo acidente. Então aí ele tem a possibilidade de, através do algoritmo de inteligência artificial, não apenas dar uma alternativa simples, dê meia volta e volte. Ele pode compartilhar o que ele está vendo do lado de cá com o que um outro veículo está vendo, ou até um terceiro veículo está vendo, e os três em conjunto, através de um algoritmo de inteligência artificial, eles conseguem desenvolver uma estratégia para que os três veículos, cada um, tenha uma saída para o problema de maneira diferente. Um deles precisa voltar, o outro pode pegar um atalho, o outro pode contornar. Mas aí eles compartilham essas informações de uma maneira conjunta. Isso é a fusão de sensores aliada à inteligência artificial. Tem coisas fantásticas aí. E aí entra a física quântica. E é aí que eu vou chegar a um ponto em que eu não sei como é que vai ser o futuro, mas ele se mostra assim extremamente promissor e preocupante também, né? Porque talvez a humanidade não tenha ainda a suficiente bom senso para manusear tudo isso, né? A física quântica está levando a sensores quânticos. A física quântica está levando a componentes quânticos. E agora descobriram que nessa inteligência artificial a física quântica tem algo a ver com a nossa consciência. Então, o que é a consciência, né? Quando a gente fala em inteligência quântica, né, a gente tem que definir muito bem o que é consciência, o que é aprendizado e o que é inteligência. São coisas diferentes. O ser humano tem uma característica que eu acho que nenhum outro ser que vive aqui na Terra tem, que é a consciência, né? Os animais aprendem, mas eles não têm consciência, né? Só o ser humano tem consciência. E agora descobri um fato interessante. Pesquisadores de uma grande universidade americana, eu não me lembro agora se foi o MIT, descobriram que já tinha sido constatado que o nosso cérebro ele tem conexões estranhas com estruturas neurais
que ninguém sabia explicar para que servia. Até que um pesquisador da Universidade de Nova York, pesquisador de origem italiana, ele descobriu que essas estruturas estariam relacionadas com a possibilidade do nosso cérebro fazer computação quântica. Certo? Então, veja que nós ainda estamos na frente das máquinas, nesse ponto, né? Certo? O computador quântico está surgindo só agora, né? E, então, eles descobriram isso. Mas ninguém realmente, até então, soube explicar para que serviam aquelas estruturas. Tá certo. Temos estruturas no nosso cérebro que talvez realizem computação quântica. Mas o que? E agora surgiu essa notícia lá dos pesquisadores do MIT, se não me engano, ou de Harvard, uma das duas. Eu vou fazer o trebuchet lá, eu vou falar direitinho, porque eu vou pegar o texto, né? E vou falar para vocês. Eles descobriram que no nosso cérebro existem realmente estruturas quânticas que estariam relacionadas com esse estranho estado que nós temos na nossa vida mental, que chama-se consciência. Né? O Descartes falava, penso, logo existo, né? Porque ele tinha consciência da sua existência. Né? Ele só não soube, na época, explicar o porquê. Né? Por isso que eu mando o pessoal que quer estudar tecnologia, que vai pensar no futuro, que já comece a pensar também em ter uma penetraçãozinha aí no conhecimento com outras ciências, né? Medicina, biologia, como eu falei, agronomia, química, né? Filosofia, né? E aí eu falo, por exemplo, nesses comunicações quânticas, né? Que descobriram que as plantas fazem a comunicação entre si através de uma comunicação que agora descobriram. É o trebuchet número 43, se vocês quiserem ir lá no meu canal de vídeo, né? O meu parceiro aqui de palestra, né? Está por trás dos bastidores aí, me passando essas informações, que eu não tenho tudo de cabeça. São mais de 20 mil artigos no site, né? Mas o fato é esse. De repente, talvez essas estruturas quânticas no nosso cérebro vão permitir que a gente não tenha simplesmente a inteligência artificial dentro das máquinas, mas sim que nós tenhamos um acesso a essa inteligência artificial diretamente através do nosso cérebro. Como é que a gente vai manusear isso? De repente você vai compartilhar o seu cérebro, né? Não é bem assim, não, né? É lógico que isso envolve aí aquelas teorias conspiratórias, né? De gente que já teria implantando chip na cabeça dos outros, né? Mas isso aí não vai ser necessário, não, viu? Logo, logo, com a computação quântica e a comunicação quântica através do nosso cérebro, do estado de consciência, a gente vai poder ter aí coisas interessantes em relação a compartilhamento de mentes, né? Coisas que no passado, né? Eu gosto muito desse assunto, que é o chamada eletrônica paranormal. Né? Vem aí os computadores neuromórficos, conforme estão soprando aqui para mim, né? E a gente vai ter também essa, vamos dizer, essa estudo que antigamente a gente chamava de paranormal. O que é paranormal? Paranormal no passado era aqueles fenômenos que a ciência não explica, né? Clarividência, certo? Vamos dizer, rabidomancia, certo? Precognição, coisas desse tipo que no passado a gente não acreditava e a ciência negava. De repente, até as grandes universidades estão estudando, porque aquilo vai se tornar uma realidade. Eu fico por aqui, né? E convido vocês a me acompanharem. Eu sou Newton C. Braga, do Instituto Newton C. Braga, participante já de diversas campus partes, e gostaria de estar na próxima presencialmente, porque de repente a gente vai levar para vocês coisas na nossa mão. Né? Eu gosto de ter os meus aparelhos montados, né? Eu também sou um
mão na massa, um campuseiro daqueles que fazem projetos, que montam coisas em placas de circuito impresso, monta coisas em matrizes de contato, e quero estar com vocês compartilhando. Quem sabe a gente não faz uma oficina e eu monto com vocês um cérebro quântico. Até mais. Fiquem com o canal que tem mais coisas importantes aí na Campus Party.